talvez em números, uma vez que as indicações para o tratamento com células CAR-T CD19 para a leucemia linfoblástica aguda é restrito àquelas indicações que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e pelo Infarmed, e o número, portanto, de doentes que acabam por ter essas indicações e ser tratados não é muito grande. Nestes doentes faz uma imensa diferença. Estamos a falar numas indicações, numa doença que, quando está em segunda recaída pós-transplante, ou recaída refratária, que quer dizer que é uma doença que não está a responder a qualquer um dos tratamentos convencionais, são crianças que o seu prognóstico está abaixo de 20% de sobrevivência, enquanto que o tratamento com as células CAR-T consegue que, numa fase muito inicial, esta resposta ao tratamento atinja mais do que 85% e depois, no longo prazo, a partir dos 2 anos, diminui, menos do que nós gostaríamos, diminui para 50%, mas mesmo assim é uma alternativa terapêutica que supera muito os 20% que teriam com uma abordagem de quimioterapia convencional. Quando uns pais enfrentam o diagnóstico de que o seu filho ou filha tem uma leucemia linfoblástica aguda, o que inicialmente lhes é explicado é que, no geral, uma criança com leucemia linfoblástica aguda tem um prognóstico de sobrevivência a longo prazo, vamos fazer equivalência à cura, que está acima de 90%. Portanto, estas terapias avançadas de que estamos a falar hoje em dia, pelo menos no estado do conhecimento de hoje em dia, março de 2025, para aquelas crianças que não entram neste bolo de mais de 90% têm a sua doença curada com o primeiro tratamento. Portanto, as expectativas são muito positivas. Quando a doença recai, ou quando a doença é primariamente refratária e não está a responder àquela abordagem de quimioterapia convencional que cura 90% das crianças, então é que temos que recorrer a terapias alternativas e, tradicionalmente, o que se fazia era recorrer novamente à quimioterapia, outros quimioterápicos que não foram usados no primeiro tratamento e de uma maneira mais intensiva, para obter uma remissão que fosse suficiente para a criança receber um transplante de medula. Hoje em dia temos acesso a imunoterapias. Estamos aqui a falar de terapias celulares com CAR-T, mas não só. Nós temos também acesso a anticorpos biespecíficos, também são muito eficazes no controle da doença. Obviamente já não falamos em 90%, quando a doença recai, nós temos duas situações, as situações de recaída que nós chamamos de recaída estándar, em que as probabilidades de sucesso de uma nova abordagem terapêutica são de 70% a 75%, e destes 70% a 75%, 50% das crianças irão necessitar um transplante de medula. Mas mesmo assim, com esta abordagem, iremos ter uns 70% aproximadamente de sobrevivência por recaída. E depois temos as recaídas de alto risco, aqui já estamos a falar numa probabilidade de sobrevivência de 30%, e é aqui onde a terapia, a imunoterapia e a terapia com células CAR é muito relevante. Como referi antes, as crianças tratadas com terapia com células CAR-T CD19, no longo prazo têm uma probabilidade de sobrevivência de 50%, e também é explicado aos pais que este 50% se compõe de crianças que apenas irão necessitar a terapia com células CAR-T CD19. Esta terapia será suficiente para manter a doença controlada sem necessidade de recorrer a outro tipo de tratamento, e há uma proporção que ainda não temos bem a certeza, qual é a percentagem de crianças que irão conseguir manter a sua doença controlada, mas com recurso de um transplante. Às vezes, a ponte para ir até o transplante pode ser uma quimioterapia de baixa intensidade, se tivermos um dador imediatamente localizado e a possibilidade de fazer o transplante num espaço muito curto de tempo, e aí
pode ser necessário, como disse, uma quimioterapia de baixa intensidade ou até sem necessidade de recurso a qualquer quimioterapia e fazer imediatamente o transplante. Quando a situação já não é tão fácil, em que não se encontra facilmente um dador, pode ser necessário novamente recorrer a outras alternativas, pode ser imunoterapia, pode ser quimioterapia mais intensiva, mas obviamente a situação é mais complicada. Mas se fizermos as contas, estamos a falar de 10% de crianças que necessitam terapias mais avançadas, das quais há 50% que irão ter uma recaída de alto risco, irão necessitar uma terapêutica mais avançada e a partir daí vamos reduzindo muito o número de doentes que necessitam deste tipo de abordagem. É importante referir que as CAR-T-CD19 podem falhar por vários motivos. Podem falhar mesmo antes delas serem administradas, porque não foi possível produzir as células CAR-T, ou porque, entretanto, não conseguimos manter a criança numa remissão que seja suficiente para ficar capaz de receber este produto de células CAR-T, e depois das células CAR-T CD19 serem administradas, pode acontecer ou que a doença fique resistente às células CAR-T, isto acontece quando a célula leucémica deixa de ter expressão na sua superfície daquele marcador CD19 e, portanto, o doente mantém as CAR-T-CD19 na sua circulação, no seu organismo, mas elas não são capazes de identificar as células de leucemia porque deixaram de exprimir aquele marcador para as quais as células CAR-T foram criadas. Este é um tipo de falência da terapia com células CAR-T que traz um prognóstico negativo, que obriga a retomar novamente a terapêutica convencional e tentar pôr o doente em condições suficientes para receber um allotransplante, o que é muito desafiante porque são crianças que, se já tiveram indicação de terapia com células CAR-T, é porque a sua doença já era refratária aos tratamentos convencionais. Finalmente, uma outra maneira das células CAR-T deixarem de funcionar é quando elas são rejeitadas do organismo, desaparecem do organismo, a criança deixa de ter células CAR-T-CD19 funcionantes e, portanto, a doença deixa de ficar controlada por este tratamento e começa a progredir. Aqui, novamente, a abordagem pode ser efetuar um transplante alogénico de medula. Muitas vezes a terapia CAR-T produz um controle tão profundo da doença que as possibilidades para conseguir que esta criança, que antes de fazer as células CAR-T teria muitas dificuldades ou nunca chegaria a poder ter condições para receber o transplante, depois das células CAR-T a doença está ainda provisoriamente tão controlada que é possível fazer o transplante e manter a criança numa remissão prolongada. Exatamente. O que acontece é isso. É uma criança que antes e já houve vários casos a nível mundial e também em Portugal, de crianças que não era possível efetuar o controle da doença com recurso à quimioterapia convencional e após o tratamento com células CAR-T houve um controle durante tempo suficiente da doença até se perderem as células CAR-T que possibilitou conseguir pôr estas crianças num transplante e manter a sua doença controlada. Portanto, podemos considerar que mesmo havendo uma falência da terapia CAR, que se pretendia que fosse uma terapêutica definitiva, mesmo falindo, foi suficientemente eficaz para tentar controlar a doença na criança. A terapia CAR-T efetivamente iniciou o seu percurso em crianças com leucemia linfoblástica aguda, mas aos poucos está expandindo a sua indicação
para outras doenças hematológicas e também para tumores sólidos que têm um prognóstico muito reservado quando é apenas feito o tratamento com a quimioterapia convencional e aos poucos foi expandindo, como vimos ao longo da sessão da manhã, para as leucemias linfoblásticas agudas T e, portanto, já é um marcador diferente, já não é aquele marcador CD19 que está a ser comercializado, é um marcador diferente, está a ser desenvolvido em âmbito de estudos académicos e até para tumores sólidos como pode ser o neuroblastoma com as CAR-GD2. O futuro da terapia celular é muito promissor, provavelmente irá também expandir para fora da área da oncologia pediátrica e já começou a mostrar a sua eficácia no controlo de doenças autoimunes. Portanto, a sua questão é se há ensaio a decorrer com uma CAR-T biespecífica CD19 e CD20. Se calhar podíamos começar a explicar que aquelas CAR-T CD19 que estão aprovadas, que têm uma indicação de um produto comercial para ser usadas, se dirigem apenas para o marcador que é o CD19. Isto é um marcador que não foi escolhido por acaso, foi selecionado este marcador porque é aquele que mais frequentemente está expresso nas células de leucemia da criança e está expresso também em células da imunidade normal da criança, mas numa fração de imunidade normal que é relevante, mas que nós temos a maneira de substituir a sua função, porque temos que ter presente que as células CAR-T CD19 ficam, em princípio, indefinidamente na criança e, portanto, indefinidamente iremos eliminar todas as células que têm expressão de CD19, as malignas, mas também aquelas células de imunidade que são necessárias para ter uma função normal. Nestas crianças que persistentemente ficam sem células CD19, é necessário substituir a sua função mediante a administração de uma imunoglobulina. Também falamos há pouco que uma das maneiras em que as células CD19 podem deixar de ser eficazes é por as células de leucemia deixarem de ter expressão daquele marcador CD19. Uma maneira de controlar esta situação é as células CD19, as células CAR, não ter apenas expressão de um alvo, de um target, de um marcador CD19 e ter a expressão de um segundo marcador. E o que mais se tem utilizado em contexto de leucemia linfoblástica aguda pediátrica é o marcador CD22. Portanto, células CAR-T biespecíficas CD19, CD22, estão a ser utilizadas em âmbito de ensaio clínico para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda, com algum sucesso, pelo menos tanto sucesso quanto as células que apenas têm o marcador, as células CAR-T que apenas têm o marcador CD19 e, em alguns casos, são úteis também para aqueles doentes que, com perda nas células de leucemia do CD19, continuam a exprimir o CD22 e, portanto, estas CAR também continuam a eliminar aquelas células. O marcador CD20 é um marcador que está expresso normalmente mais em leucemias linfoblásticas mais maduras. Em crianças, a leucemia linfoblástica aguda é um marcador que não costuma ser expresso e sim que tem expressão, por exemplo, em alguns linfomas agressivos, linfoma de Burkitt, costuma ter expressão do marcador CD19 e do marcador CD20 e há efetivamente alguns ensaios a decorrer que estão apoiados pela indústria farmacêutica, que é que está a prover o construto, mas depois tem fabrico em âmbito académico ou point of care e se produz, mas é com o objetivo de ver se são eficazes no tratamento de crianças com linfoma de Burkitt ou linfomas agressivos que têm a expressão do CD20.
Gostaria finalmente de acrescentar que estas atividades promocionadas pelo APCL e a família Batazu, quer a conferência do ano passado, quer a conferência deste ano, são muito importantes para incrementar a consciência no público no geral da importância de começar a desenvolver esta produção de terapia CAR-T em Portugal. Em Portugal temos acesso aos produtos que estão comercializados, terapia CAR-T, nomeadamente CD19, em crianças e em adultos, mas no resto da Europa, nos países, tem havido um forte desenvolvimento da produção académica de células CAR-T, como vimos na apresentação do professor Franco Locatelli hoje de manhã, relativamente às CAR-T CD7 para a leucemia linfoblástica aguda T, as CAR-T GD2 para neuroblastoma e as CAR-T CD19 halogénicas para aquelas situações de recaída precoce após transplante ou dificuldades de manufatura de células CAR-T por falta de boas condições dos linfócitos da criança. Tudo isto é um processo que desde há mais de 10 anos tem vindo a acontecer no resto dos países da Europa, em que tem ido desenvolvendo a produção em âmbito hospitalar, em âmbito académico, desta terapia com células CAR-T e que vem tentar dirigir-se naquelas indicações, aquelas patologias que não estão incluídas dentro das aprovações dos produtos comerciais. Está na altura de Portugal começar a implementar, a desenvolver e a juntar-se ao resto dos países da Europa nesta colaboração internacional. Irá permitir um acesso maior de crianças e adultos a esta tecnologia, que hoje em dia está limitada apenas para as indicações e os produtos aprovados, e também facilita porque todo o processo de fabrico das células CAR-T envolve várias etapas e uma delas é o envio para fora de Portugal da leucoferese, portanto, dos linfócitos do doente, para produzir as células CAR-T, e tudo isto são processos demorados, no melhor dos casos, de 4 semanas em doentes que têm doenças muito agressivas, que muitas vezes é difícil conseguir manter a doença controlada durante aquelas 4 semanas. Como vimos hoje de manhã, é possível fazer processos de manufatura em âmbito hospitalar de 1 ou 2 semanas de duração, pelo que se tem um maior controlo sobre a produção, sobre o acesso aos produtos e uma expansão, um aumento das indicações desta terapia e participar em todo o processo científico que procura melhorar ainda mais a eficácia destes tratamentos e que aquele 50% que estamos a falar agora, provavelmente só 50%, porque são doentes realmente com uma doença muito resistente, aos poucos conseguirmos que seja uma percentagem maior, optimizando a produção desta terapia.